Conversa com Sandra. Baixa uma palma aí também. Copacabana, Copacabana, praia de Copacabana, praia de Copacabana, praia. Atenção, bombeiro, guarda costeira, polícia militar. Atividade, atividade, atividade. Porque eu tô vendo. Não, tá todo mundo vendo que centenas de mulatos estão despencando das ondas no mar de Copacabana. No mar de Copacabana. Eu queria começar assim falando um pouco da tua época do Parabolic, né? Parabolic People. Se você puder comentar um pouco o que você aprendeu naquele momento e puder contar alguns bastidores também dessas experiências, né? Eu comecei a fazer vídeo por acaso, porque o meu sonho na época era fazer cinema. Só que naquele momento era assim, anos 80 e o cinema era um clube fechado, assim, as pessoas tinham acesso ou porque elas já conheciam alguém, sabe? Era tudo difícil, assim, a tecnologia era muito inacessível. E aí, por acaso, ouvi falar de uma coisa que era vídeo, que alguém tinha uma câmera, e aí eu fui experimentando com aquilo e fui me interessando. E eu me lembro de, na época, eu pensei assim, puxa, isso aqui é meio que nem eu, assim, que a história ainda está toda para acontecer, entendeu? Não tem muita coisa para trás. E aquilo me interessou, parecia assim um terreno virgem, que podia fazer muita coisa. E aí eu fui fazendo na intuição, assim, e comecei no mundo das artes plásticas. E aí um dia eu me lembro que tinha um debate que era assim, ok, a gente faz esses vídeos experimentais, tudo assim meio na mão, sabe, com o que tinha, assim, que era pouco. E aí como é que faz para mostrar? Né? Era difícil. Se você... Um caminho era, assim, que era o que eu meio fazia, era mostrar assim no museu, numa galeria de arte, mas... E aí eu me lembro que tinha gente que falava assim, não, a gente tem que entrar na televisão, tem que ocupar o espaço e tal. E aí eu tive uma ideia, pensei assim, pô, e se tivesse umas cabines na rua, que nem tem cabine para tirar dinheiro, para tirar foto, que fosse para você ver vídeos. E aí eu pensei assim, pô, ia ser muito legal se tivesse também umas cabines de gravação, porque aí ia criar uma rede entre pessoas que não se conhecem, que poderiam travar um contato individual, né, de um para um, pela tecnologia. Imagina, isso a gente hoje em dia faz o tempo todo, né, que essas cabines foram meio assim as bisavós do Skype, do Zoom. No FaceTime, né? Tudo isso. Mas na época era uma ideia louca, assim. Aí eu comecei a fazer essas cabines. Botei, aqui no Rio, botei na Feira de São Cristóvão, no centro da cidade, na Cinelândia, saí botando na praia. Aí isso virou uma exposição, eu fiz uma instalação com essas cabines no MIS de São Paulo. Tinha aquele festival Vídeo Brasil, que existe até hoje, que na época estava meio começando e tal. E veio um francês e que ficou muito interessado, adorou e tal, e falou assim, você não teria vontade de fazer isso em outros países? Aí eu falei, não sei se ia funcionar e tal. Depois eu pensei, Sandra, você é uma idiota, né? Devia ter falado assim, quem sabe? Bom, mas aí essa conversa evoluiu. Aí eu resolvi tentar, e aí fui fazer em Paris, aí virou o Parabolic People, que foi um projeto de fazer isso, então, em 6 grandes cidades pelo mundo. Porque eu me lembro que eu ficava muito incomodada com a relação de poder entre quem filma e quem é filmado. Então as pessoas eram filmadas assim na rua, e elas ficavam parecendo meio bobas, porque elas não tinham controle nenhum. Então a ideia das cabines era inverter. Assim, e se quem é a pessoa filmada tiver controle da situação, puder decidir como é que vai ser enquadrado, como é que ele quer, o que ele vai falar, era esse exercício, que é uma questão ainda muito, né, acho que muito central do ato de filmar, né, e de ser filmado. Vai! Eu sou a pessoa mais bonita do Brasil. Eu mando um beijo para todas as mulheres do Brasil. Principalmente para a Xuxa, um beijo na boca da Xuxa, muito grande.
E um beijo muito, muito grande também para Cláudia Raia. Eu, por exemplo, vou fazer uma imitação aqui de Tarzan, né? Eu acho que vocês já viram no vídeo, né? E vocês conhecem, né? Em que momento surge a oportunidade de você fazer o Lá e Cá, né? Porque dentro desse caminho, desse percurso, você também vai morar fora, né? Então seria legal, assim, saber um pouco desse momento, assim. Tem que imaginar que isso era um mundo pré-digital, né? Por mais difícil que possa ser esse exercício. Não tinha esses editais, não tinha nada. Então você tinha que meio ir bancando os projetos, ainda mais com uma ferramenta como o vídeo, que era nada. Assim, depois teve um momento que o vídeo entrou pela porta da frente, né? Nos museus, nas galerias, mas naquele momento ainda era muito alternativo. Assim. E eu comecei a ir para a França porque lá eu comecei a ter a oportunidade de fazer as coisas, não porque eu planejei, quero ir para a França. Eu fui fazer o Parabolic People, né, que foi esse projeto das cabines pelo mundo. E esse projeto inaugurou um centro experimental que era transversal, assim, recebia artistas em residência, mas recebia também assim, filósofos, escritores, pessoas de várias áreas, e as pessoas conviviam. E na parte de baixo, no subsolo, na cave, eram as máquinas. E eles tinham máquinas de primeira geração, se era o começo do digital. Então eles jogavam na mão dos artistas para ver o que as pessoas iam fazer com aquilo. E aí eu ganhei uma bolsa, um pouco por causa disso, e fui fazer um filme, que foi o Lá e Cá, em 35mm, assim, com uma tecnologia toda antiga, porque era o que eu queria fazer. Ao mesmo tempo, o filme mistura, né? Porque ele é todo sobre um espaço que existe, mas que é também mental, né? Do personagem. A relação do filme com o tempo é assim, ele vai engordando, ele não anda para frente, parece que ele vai ganhando mais uma camada, e isso tinha a ver com o assunto, né? Que era essa personagem que está meio paralisada, ela tem que tomar uma decisão, e o filme inteiro se passa nesse momento imediatamente antes da decisão, o que eu faço, e você está se sentindo paralisado. Então, isso tem a ver com o que o filme né? Um dos coprodutores franceses aí queria conhecer os lugares, a gente filmava nos lugares perigosos. E aí o cara não entendia nada. Eu me lembro do cara que estava com a gente falando assim, fala aí para esse Belmondo aí que não pode tirar foto aqui não. Passavam uns caras com fuzil. Então era meio dois mundos, né? Numa época, porque o Lá e Cá é um filme que hoje, quando você olha, ele tem uma coisa histórica, né? Porque ele é de um momento antes dessa violência penetrar mesmo na mídia, assim, da gente começar a ver essas imagens, é o começo do funk. Então, esses lugares que as pessoas não conheciam muito quem era da Zona Sul, o filme fala disso. Então, vinham esses estrangeiros, né? Tinha um certo choque, mas era ótimo também. Esse choque, às vezes, essa falta de entendimento é uma riqueza, porque o filme vai se alimentando disso, né? Dessa multiplicidade de visões. E aí, claro, né? Também lá fora, isso abre portas. Eu morava lá. Enfim, eu mesma era uma mistura de coisas, né? Então... Próxima parada, Estação 25, Companhia. E aquela velhinha? Tá vendo de cabelinho branco? À esquerda, do lado daquele menino com a sacola preta. Que a dali, ó, nasceu e criou em Quintino. Pegou o Zico no colo. Ela mora lá há mais de 80 anos. Vou te dizer mais, ela faz, sabe o quê? E no Passaporte tem uma cena que eu acho que é um estudioso, enfim, uma pessoa que trabalha com arquivo lá, né?
que senta com você e fala, aquela fala que eu acho atroz por um lado e ao mesmo tempo assustadora, né? Que ele começa sem saber muito bem quem você é ali e fala, você está tentando tirar, né, o passaporte, poxa, que bacana, qual é o nome da tua família, né? E aí você fala aquilo, enfim. Como é que essas coisas acontecem, assim, né? Você sempre tenta estabelecer um diálogo muito material mesmo, né? Você, quando está conversando com alguém, você não começa a perguntar coisas assim, né? Sei lá, você é feliz? Ou você... Acredito que você vai muito ali no chão, né? Certo? Esse filme era isso, né? Assim, tinha uma simplicidade. Eu vou tentar tirar esse passaporte. O que vier disso me interessa tanto que eu acho que merece fazer um filme, porque todas essas questões, né? Esses assuntos me interessam. Eu fui percebendo que muito mais interessante do que se eu ia conseguir ou não era como é que as pessoas reagiam àquela tentativa. Se a pessoa achava que eu tinha direito, que eu não tinha direito, aquilo dizia muito sobre a pessoa, sobre aquele assunto, sobre a situação do momento e tal. E eu gosto disso também, de você, através de uma coisa, você está falando de várias outras, sabe? Está tudo sugerido ali. Indiretamente, né? Esse negócio oblíquo, assim, eu acho que é muito bom no cinema, dá muito certo. Então, esse senhor, por exemplo, eu entendi. Logo no começo eu vi que ele não tinha percebido que eu era judia, e porque Laita é um nome, né, que disfarça, e eu tinha uma assistente que fazia tradução e tal, húngara. E ela ficou fazendo 1000 sinais para mim por trás dele, assim, que ela já tinha entendido também. E eu falei... Porque eu pensei, o legal é a gente ver o que vai acontecer nessa situação. Não sou eu, é o filme, entendeu? Eu sempre coloco o filme. Então, é isso, eu era só uma ferramenta, né? Quase uma atriz. Tanto que, por exemplo, eu tinha medo de dizerem assim... bom, se você quiser ter o passaporte único, você tem que renunciar ao brasileiro. Eu pensava assim, caramba, e se acontecer isso? Não quero, né? Aí eu pedi para todo mundo, falei assim, olha, eu não vou pesquisar, eu não quero saber se isso vai acontecer ou não. Se tiver que acontecer, é melhor que aconteça no filme. E aí, se eu estiver no filme, eu vou saber um pouco como lidar, entendeu? Eu não quero saber mais do que o filme. Porque senão eu vou ficar muito fora, entendeu? Então, acho que é sempre meio parecido, assim, você tentar fazer que a vida daquele momento que você está filmando seja maior que tudo. My grandfather. What's his name? Laita. Laita? That is in the river. Laita, you know. The river on the Hungarian border between Hungary and Austria. That was the old order. Laita. I have his old passport. Would you like to see it? Yes, of course. Ah, the handsome man. Is this your father? My grandfather. Grandfather, Laita Kálmán, vagy? How about? What was the original name? Löwinger. Löwinger. That is a typical Jewish name. But you are not seems to be a Jew. I don't. You first, yeah. Your mother perhaps is not Jew. Your mother not. Your father was a half Jew, and not. No, I am 100%. Not, seems not to be. Father, grandfather, grandmother, everybody. Oh. You can deny it. Não, e essa composição, por exemplo, no Mutum, que é também interessante, não só toda a ambientação, todo o ambiente que já teve que ser pesquisado, vocês tiveram que encontrar esses lugares, né? Me interessa saber um pouco da parte de iluminação também. Esse filme me chama muito a atenção, a iluminação, assim, né? Como é que vocês foram pensando isso? O Mauro Pinheiro, que fotografou o Mutum, que foi também, assim, nossa, genial. Na época a gente falou assim, vamos trabalhar
com luz natural, né? Porque isso não é inviável. A gente estava num lugar que não tinha nem energia elétrica, que era muito difícil o acesso. Teve que construir uma estrada para a locação. Era uma operação de guerra, assim. Construiu tudo, construiu um refeitório, construiu uma estrada. Não tinha nem como chegar, entendeu? Então, e era película, né? A gente filmava e mandava para o Rio de Janeiro. Só ia ficar sabendo se tinha valido dias depois. E aí com o Mauro a gente pensou várias coisas assim, vamos tirar as telhas, entendeu? Para ter luz, vamos... Aí a gente usou um negativo Fuji na época que ninguém queria usar porque ele... É interessante isso, você pegava o negativo Kodak, eram sempre aquelas cores saturadas, né? Meio publicitárias, assim, aquele vermelho, aquele verde. E a gente queria outra coisa, a gente queria um negócio muito mais pastel, que não é o que as pessoas queriam. Então, era um negativo muito mais barato, entendeu? Que estava ali meio à toa. E aí ele ainda puxou. Enfim, a gente fez umas experiências para chegar nessa imagem. Então a gente, e também foi uma coisa que eu me lembro, assim, quando eu estava fazendo esse 1 ano e meio que eu fiquei viajando, eu mesma também mergulhei naquele mundo de um jeito que eu não tinha feito, né, antes. E eu me lembro que eu perguntava para as pessoas assim, o que você mais lembra da tua infância? E muita gente falava assim, a escuridão. Porque é um lugar que não tem energia elétrica, entendeu? Então a gente falou, vamos fazer as noturnas realmente escuras. Porque é isso, você está tentando traduzir um estado emocional, um estado mental dos personagens. Você não está descrevendo uma cena com o olhar de fora, né? Por causa do pai, da mãe e do tio. Outra coisa também que eu acho que é importante dos teus filmes é o som. Eu acho que também é importante para a composição das cenas, assim. Quando eu penso em Campo Grande, eu penso muito no som. Vocês filmaram muito em externa. E o som das ruas, o som da caminhada, tudo aquilo ali compõe, né? E aí, assim, juntando um pouco essa questão do som, de como é que foi fazer esse filme de tantas externas, né? Porque o filme, acho que ele brilha por ter sido filmado muito em rua, né? Seja por aqui, né? Aqui perto, mas também, né? Na Avenida Brasil, todo aquele trecho ali. E esse som, como é que foi? Como é que você trabalha ou você compõe esse som direto também com a equipe, né? Como é que você pensa isso? Assim? Nossa, essa é uma ótima pergunta, porque assim, o som, o que eu gosto de fazer, eu gosto de pegar coisas que poderiam ter acontecido sonoramente ali, mas que não necessariamente aconteceram, e botar. Então, tem uma coisa que a montagem de som, ela fica num lugar que é quase uma ficção, mas é nebuloso, entendeu? Poderia ter tido aquele som, então não é totalmente outra coisa, mas é um pouquinho acima, muitas vezes. E Campo Grande era muito aquele momento do Rio que estava tudo em obras, né? O Rio estava uma loucura. Então queria muito esses sons. Agora, esse lugar nebuloso entre ficção e... Porque eu não gosto, por exemplo, no meu set, eu raramente falo assim, rodando, entendeu? Eu gosto de criar uma situação que sempre poderia estar valendo, mas ninguém sabe direito se está valendo ou não, entendeu? Então, está todo mundo sempre no filme. Porque eu também não gosto de ator que faz para câmera, que se a câmera não está nele, ele não faz direito, entendeu? Então, ninguém tem certeza direito de onde está a câmera. Sim. Muitas vezes eu falo uma coisa para uma pessoa, outra para manter essa... Sim. E aí, no Campo Grande, como a gente estava... A gente, por exemplo, não fechava a rua, entendeu? Então, o Marquinhos Pedroso, que é diretor de arte maravilhoso, com quem eu pretendo trabalhar o resto da minha vida, que sempre trabalhei até agora, cena do ponto de ônibus. Então, ele fez um ponto de ônibus igual ao que existe, né? E a gente botou o nosso ponto de ônibus ali no Jardim de Alá, no canal.
uma rua movimentada e tal. E aí tá ali falando com os atores, né? Eu olho, os ônibus começaram a parar no nosso ponto de ônibus. Olha. Aí eu falei, Marquinhos, olha que consagração. A cidade já adotou o teu ponto de ônibus. Amanhã vai ter gente aqui reclamando. Tiraram. As pessoas começaram a fazer fila no ponto para chamar ônibus. O nosso ponto de ônibus cenográfico, entendeu? Então, o tempo todo a gente estava nesse lugar que ninguém tem certeza se aquilo é o filme, se aquilo já tinha, entendeu? E pro som isso também foi muito bom. Você achou? Ah, mas qual gol? O azul? Calma, tá? Eu vou achar ela. Mas eu falei que voltava rapidinho. Rayane, calma. Você estava onde? Tá, pode deixar. Pode descer. E não mexe nada, hein? Eu vou procurar ela e você me espera aqui, tá bom? Rayane, me solta! Você lembra o que a mamãe falou? E essa direção de arte, por exemplo, eu acho também que ela é muito importante nos teus filmes, né? Não só no Três Verões, que vocês compõem aquela casa, assim, né? Seria legal até saber como é que é concentrar o filme num espaço, né? Como é esse, assim, né? Numa casa, né? Que o que acontece é sempre o que se passa dentro daquele espaço, né? Três Verões, filme que a gente fez com pouquíssimo dinheiro, a jato, assim, pouquíssimo tempo. E era um negócio assim, ou a gente fazia daquele jeito, ou provavelmente nunca teria feito. Era quase uma piada, eu falava assim, puxa, não só a gente não tem dinheiro nenhum, como é uma família rica, né? A gente tem que retratar pessoas ricas. Mas, de novo, era isso, assim, como é que você tem objetos-chave que vão valer por tudo, entendeu? Então, sei lá, vamos botar aquela bola na piscina, que aquilo já conta tanta coisa. Ou o pato, que já diz tanto. Né? Então, você vai criando com coisas muito centrais, assim, e que fazem muito parte da relação entre os personagens, deles com a história e tal, para a direção de arte ficar muito integrada no filme, entendeu? Outra coisa, aonde botar a câmera, que é parecido, que é a grande pergunta, né? Que você chega no set, as pessoas falam assim, onde vai ficar? A câmera é onde? Porque tudo se organiza em função disso. Como é que você responde? E é o diretor que vai dizer. E como é que você diz isso? Como é que você escolhe? Pode ser em 1000 lugares, né? Para mim, sempre é em função do que é da relação que está em jogo ali. Quem está numa relação com quem? O que está em jogo para os personagens? Ou se é um documentário, qual é a minha relação com aquele personagem? Entendeu? Que distância eu posso ter? O quão frontal ou não eu estou na relação? Então isso é que me faz escolher onde botar a câmera. Eu sei o lugar da câmera porque eu sei isso. Entendeu? Então, isso também não mudou. Pode ser qualquer câmera, sabe? O mundo inteiro atrás do senhor, só quer o quê? Vamos pra casa, garoto. Uma chuva dessa, o senhor não conhece isso aqui? Isso aí nem a hora vai encher, vai vir uma correnteza. Sabe onde o senhor vai parar? O senhor vai parar lá em Mambucaba. Eu fico só pensando, madame. Eu, um professor, eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho. Sabe o que o advogado disse? Para eu ficar tranquilo, que tem até uma biblioteca na prisão. Biblioteca. A gente não falou de um filme que tem uma coisa muito central disso, que é o dos Pirineus. Você conhece? Sim, esse filme. Eu ia falar em off, mas eu acho incrível esse filme. Eu adoro esse filme. Então, da fábula, né, que eles criam em torno daquele casal. Eu acho esse filme, inclusive, é um dos que eu mais gosto do teu trabalho, assim. Então, esse filme foi para mim um divisor de águas, sabe? Por isso que eu acho que é legal falar também. Porque eu cheguei nesse lugar dos Pirineus, né, uma cadeia de montanhas ali
E todo mundo falava assim, olha, você vai adorar porque é muito autêntica, tudo, a vida autêntica, os pastores de ovelhas e tal. Aí eu cheguei lá, eu ia conversar com as pessoas, né? Pegava aquele velhinho, sozinho, na montanha, com aquele cajado. E aí eu perguntava uma coisa banal, assim, tipo, como é que você faz esse queijo? E ele ia me respondendo e soava falso. Eu falei, que estranho. Aí conversava com outra pessoa, mesma sensação, tudo soando falso. Aí comecei a ficar meio perturbada, assim. Falei assim, nossa, isso aqui tá parecendo Pirenelândia. Eu acho que deve ter tomada na árvore, entendeu? Tá parecendo muito, assim, um negócio falso. E eu falava pro cara que estava comigo, falava, você não está sentindo isso não? Ele falava, não, isso é preconceito seu, porque você é da cidade, não sei o que. Gente, aí eu um dia fui numa lojinha e vi uns cartões postais e todos aqueles caras isolados, não sei o que, estavam nos cartões postais. Aí eu falei, gente, tive um clique, falei, essas pessoas autênticas, da vida autêntica, o que está acontecendo? O ano inteiro vem turistas fotografar essa vida autêntica, aí equipes que nem a gente de documentário, antropólogos fazer teses sobre essa vida autêntica. Então eles viraram atores, né? Eles são atores, porque eu reparei que, por exemplo, o velhinho falava assim, você não quer me filmar do lado de cá? Com as montanhas no fundo, vai ficar muito melhor. Aí eu falava, tem razão. Aí o outro falava assim, esse microfone não é um pouco pequeno? Aí eu comecei a reparar que todo mundo ali já tinha sido filmado, entendeu? Aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer um filme num lugar que todo mundo já foi filmado? Eles estão todos no meu lugar. Todo mundo quer dizer, faz assim, faz assado. Aí é que eu tive a ideia de inventar. Eu escrevi uma lenda, porque eu pensei assim, uma lenda é uma coisa que é isso, é falso e verdadeiro ao mesmo tempo. Então, eu vou inventar uma lenda a partir de coisas que eu tinha ouvido, histórias dali. E eu fui soltando essa lenda como um rumor, um boato, assim. Aí a gente ia entrevistar a anciã do lugar, assim, com aquele lencinho, uma senhora bem velhinha. E a minha história era um casal, Pierre e Claire, né? Aí ela falava assim, eu conhecia a Claire, pra mim, filmando, virava pro cara e fazia assim, piscava o olho, tipo, ela tá acreditando. Só que a Claire era minha invenção, entendeu? Então foi virando esse jogo de espelho. Ali eu entendi o quê? Que para você procurar essa verdade, né, que eles soavam falsos, muitas vezes não é o face a face, é você olhar junto com aquela pessoa para um outro lugar, que é o lugar do filme, que nesse filme foi essa história. Les photographes, c'est des types qui te suivent, là, qui te prennent tout le temps, qui te suivent, qui veulent te mettre dans la pellicule et après qui veulent te montrer dans ton pays, à Paris ou ailleurs. Là, regardez le dernier représentant d'une race en voie de disparition comme l'autre. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais filmer ici? C'est pas trop la saison, hein. Vous allez recopier cette cassette-là, il y a de très jolies choses. Pour mon film? Oui, pourquoi non? Il y a de belles choses, des prises de vue formidables, hein. Il faut la regarder. Você tem que tomar uma decisão ali. E aí você fala assim, pô, não sei qual caminho seguir. Como é que você... O que você faz para tomar essa decisão, assim, para, né, você pensa sobre isso, reflete, respira? Na filmagem ou antes? Na filmagem, mais na filmagem, assim, que às vezes precisa daquela decisão rápida, né? Você tá ali, você tem ou A ou B e você tem poucos minutos para decidir, assim, né? E você sabe, eu no começo, assim, eu era uma garota, né? Precisava me impor, porque não só eu era muito nova, como eu ainda era uma menina, então todo mundo era mais velho, mais experiente, tinha mais autoridade do que eu. E eu me lembro que eu ficava preocupada assim, não, eu não posso dizer que eu não sei, ou que eu... Mas aí, logo, muito rápido, eu fui percebendo que eu acho que nesse trabalho você não pode mentir, não pode fingir, entendeu? Não dá. Então, vai ficar ruim. Então, eu
Quando eu não sei, eu falo, ai, não sei, peraí, não sei. Entendeu? A mesma verdade que eu estou procurando nos atores, eu tenho que dar. Tudo que eu quero das pessoas, eu também tenho que dar. O cinema, muitas vezes, é um monte de gente obsessiva junta, né? É aquela foto da turma, assim, foto do grupo, que cada um só está olhando se ele está bem, né? Então eu falo assim, tá ótima essa foto, porque eu estou bem. Porque é um trabalho coletivo, mas um pisa no pé do outro, assim. O som atrapalha a imagem, tá todo mundo brigando pelo seu. Né? Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. Né? Mas essa tensão é a riqueza do filme, entendeu? Porque é disso, é dessa constante, cada um puxa de um lado, não sei o quê, que nasce aquela coisa mágica. E o diretor é o único que está olhando para o todo, né? E que está tendo que sacrificar coisas, assim, não, eu sei, vai ficar com esse som horrível, mas isso aqui eu não posso perder, né? Então, eu valorizo cada pessoa, assim, cada pessoa é muito importante, entendeu? E ao mesmo tempo, você como diretor está o tempo todo tendo que fazer escolhas difíceis. Porque o grande desafio é aquilo ser um todo. É você ver aquilo ali e falar assim, nossa... Você não vê assim a imagem, o som, é uma coisa só, né? E aí, para ser um todo, quanto mais você trouxer as pessoas para esse todo, entendeu? Quanto mais o fotógrafo estiver também pensando na atuação e a continuista está pensando no roteiro, acaba uma cena, ela fala, gente, ele é filho do tio. Eu nunca esqueço. Ele é filho do tio. Falei, pois é. Entendeu? Aí você fala, nossa, ela tá no filme, entendeu? Todo mundo tem que estar o tempo todo também no filme. Muito legal, assim, de verdade. Gosto muito. Que bom, obrigada. Mas obrigado demais e agradeço demais pelo tempo também que você deu. E obrigado. Eu que agradeço. Foi ótimo relembrar de tanta coisa. Foi ótimo. Obrigada.